Prezados, na aula de hoje nós vamos tratar de flexão transversal reta de elementos estruturais de barra sujeitos a cargas transversais e sob flexão, tá? Na aula de hoje, nosso objetivo é analisar como esses elementos se deformam, quais hipóteses são adotadas para se obter os diagramas de deformação e de tensão e como chegar na fórmula da flexão, tá? Tudo isso, evidentemente, a partir da análise da deformação desses elementos sujeitos à flexão, nesse caso, flexão transversal reta, que seria um processo de deformação oriundo de cargas transversais atuantes em elementos de barras, elementos retos, tá? E prismáticos, preferencialmente prismáticos, embora essas formas que vão ser apresentadas aqui podem ser adotadas em parte para análise de elementos não necessariamente prismáticos. De início, eu gostaria de discutir brevemente sobre como esses elementos se deformam e quais as hipóteses adotadas no processo de deformação desses elementos estruturais, tá? De barra. Antes da deformação, nós temos aqui representado um elemento prismático de seção muito provavelmente quadrada ou retangular, tá? Onde aqui está representado na superfície, né, do elemento estrutural, estão representadas linhas longitudinais e linhas transversais, tá? Como pode-se perceber, são linhas retas, né, já que se trata de um elemento prismático reto, e essas linhas transversais definem para a gente seções transversais, tá? Enquanto essas linhas longitudinais são linhas ortogonais a essas linhas transversais, tá? Essas seções transversais, definidas por essas linhas transversais, representadas aqui na superfície lateral desse elemento prismático, essas linhas transversais definem seções transversais planas, certo? E tanto as linhas transversais como as linhas longitudinais são linhas retas, tá? Após a aplicação das cargas transversais aos eixos longitudinais desse elemento prismático, esse elemento ele se deforma de tal forma que as linhas longitudinais se encurvam, enquanto que as linhas transversais nós podemos assumir, né, que elas permanecem retas, tá? O processo de encurvamento dessas linhas pode ser desprezado, tá? Essencialmente, essas linhas transversais permanecem retas, tá? Logo, as seções planas na configuração indeformada ou antes da deformação, essas seções planas definidas por essas linhas transversais, elas continuam planas depois do processo de deformação, tá? Essas seções planas definidas por essas linhas transversais, tá? Então, seção plana permanece plana. Além disso, essas seções transversais, planas, que antes formavam um ângulo de 90 graus, ou seja, são ortogonais aos eixos longitudinais, essas seções planas, depois do processo de deformação, elas continuam planas e ortogonais ao eixo longitudinal do elemento deformado, tá? Então, essas são duas hipóteses do processo de deformação de elementos de barra prismáticos sujeitos a cargas transversais. Que seção plana, transversal plana, permanece plana e ortogonal aos eixos longitudinais
do meu elemento deformado, eixos que se encurvam no processo de deformação, tá? Se encurvam no processo de deformação. Então, aí já temos duas hipóteses. Seção plana permanece plana e, além disso, ortogonal aos eixos longitudinais, tá? Outra hipótese também adotada nesse processo de deformação é que vai existir uma superfície, né, contendo linhas longitudinais, né, onde as linhas longitudinais que estão contidas nessa superfície, elas não mudam de comprimento. Elas se encurvam, mas não mudam de comprimento. Essa superfície nós chamamos de superfície neutra. E ela separa a parte onde essas linhas longitudinais se alongam da parte em que essas linhas longitudinais se encurtam, tá? Então, seria uma superfície que define uma transição entre a região alongada e a região encurtada, tá? Então, nesse caso aqui, abaixo dessa superfície, nós vamos ter alongamento e acima dessa superfície, nós vamos ter encurtamento. No próximo slide, eu vou apresentar uma figura que representa de forma mais clara essa superfície neutra, onde as linhas longitudinais contidas nela não se encurtam nem se alongam, tá? Elas, dessa forma, não apresentam deformação longitudinal, né? Não apresentam deformação normal longitudinal, né? Em relação aos eixos que definem, né, o meu elemento prismático. Nesse caso aqui, o eixo longitudinal, tá? Então, desse eixo, nesta superfície neutra, nós não vamos ter deformação normal, tá? E uma outra hipótese adotada é que as deformações que ocorrem na seção transversal, né, que fazem com que ela deixe de ser uma seção retangular ou quadrada para ser uma seção, né, que apresenta, né, duas arestas encurvadas, né, nos bordos inferior e superior, tá? Nós vamos desprezar esse processo de deformação ou de alteração da seção transversal no processo de deformação devido à flexão, tá? Esse processo de deformação que surge na seção transversal, ele decorre do efeito Poisson, tá? Então, na parte da minha barra, onde eu tenho alongamento na direção longitudinal, eu vou ter encurtamento na direção transversal. E na parte em que eu vou ter encurtamento na direção longitudinal, eu vou ter alongamento na direção transversal. Tá? Isso devido ao efeito Poisson, que é o efeito em que há uma tendência, né, de manter o volume do sólido no processo de deformação, tá? Então, se você tem alongamento longitudinal, você vai ter encurtamento transversal. E vice-versa. Se você tiver encurtamento longitudinal, você vai ter alongamento transversal, fazendo com que essa seção transversal ela mude de forma, tá? No entanto, para análise desses elementos de barra sujeitos a cargas transversais, né, e sob flexão, nós vamos desprezar essa mudança da seção transversal. Então, basicamente, na análise de elementos de barra sob flexão, nós vamos adotar quatro hipóteses cinemáticas que estão associadas ao processo de deformação desse elemento de barra. Seção plana permanece plana, seção transversal plana permanece plana e ortogonal ao eixo longitudinal. Nós temos aí já duas hipóteses cinemáticas. A terceira é que nós vamos ter eixos longitudinais pertencentes a uma superfície neutra, né, posicionada, né, ao longo do meu elemento de barra, que separa a região alongada da região encurtada, tá? Onde nós não vamos ter uma deformação longitudinal ou deformação normal ao longo do elemento de barra, tá? E, além disso, nesse processo de deformação, nós vamos desprezar o efeito Poisson, ou seja, nós vamos desprezar a alteração da forma da seção transversal
decorrente desse processo de deformação oriundo de cargas transversais que produzem flexão nesse elemento de barra, tá? Então, essas são as 4 hipóteses que nós adotamos na análise do processo de deformação de um elemento de barra sob flexão, tá bom? Nesse slide está representada a superfície neutra, né? A superfície neutra seria aquela em que nós não vamos ter nem alongamento, nem encurtamento das linhas longitudinais. Logo, essa superfície neutra vai separar a região onde nós vamos ter alongamento, que seria essa região de baixo, da região onde nós vamos ter encurtamento, que seria a região que fica logo acima da superfície neutra, tá? A superfície neutra seria aquela em que não ocorre deformação longitudinal, tá? Nós vamos posicionar o eixo X, que é o eixo longitudinal, que corre ao longo do elemento de barra, na superfície neutra. Além do eixo X, nós vamos ter o eixo Y, que é um eixo de simetria. A priori, nós vamos admitir que seja um eixo de simetria, ou seja, né, a seção transversal apresenta simetria em relação a esse eixo, tá? Nós vamos ter um espelhamento da seção transversal em relação a esse eixo, tá? Apesar de eu ter aqui uma seção transversal cuja forma não seria aquelas formas padrões, retângulo, quadrado, círculo ou elipse, é uma forma ovalada, nós temos uma simetria em relação ao eixo Y. Nós vamos admitir que há essa simetria, ou existe essa simetria em relação a esse eixo Y, tá? E vamos ter um terceiro eixo, que é o eixo Z, ortogonal a esses outros dois, ao eixo longitudinal X e ao eixo de simetria Y, tá? E aqui nós temos representada a superfície neutra, tá? Nesse slide, eu apresento 2 vigas, né, bastante conhecidas nossas, que seria a viga biapoiada, onde nós temos aqui um apoio do segundo gênero à esquerda e um apoio do primeiro gênero à direita, tá? E nós temos também uma viga em balanço, engastada aqui na extremidade esquerda. Em ambas as vigas, eu destaco um trecho da viga, tá? Um pequeno trecho da viga, tá bom? Esse pequeno trecho, ele está aqui representado logo abaixo, antes do processo de deformação, tá? Na configuração indeformada, tá? Esse pequeno trecho, ele apresenta um comprimento ao longo do eixo X, que é o eixo longitudinal, ΔX, tá? Que seria um pedaço da minha viga, tá? Então, ela apresenta um comprimento ΔX. Aqui eu represento o eixo longitudinal da viga, onde eu vou assumir que esse eixo longitudinal está na superfície neutra, ou seja, eu não tenho nem alongamento, nem encurtamento ao longo desse eixo, tá? E ele separa a região tracionada da região comprimida, ou seja, a região onde eu tenho alongamento da região onde eu vou ter encurtamento, tá bom? A priori, tá? Eu vou definir o eixo Y, né, com origem, né, na superfície neutra, crescendo para cima, tá? Me posicionando aqui nesse trecho de viga, né, de tal forma que nessa altura Y, né, do trecho de viga, eu tenho um comprimento ΔS do trecho de viga, que é igual ao ΔX na configuração indeformada, ou antes do processo de deformação, tá? Porque aqui eu não tenho nenhum encurvamento do meu elemento de barra, tá? No entanto, depois do processo de deformação, onde atuam cargas transversais aos eixos longitudinais ou ao eixo longitudinal dos meus elementos de barra, eu vou ter encurvamentos, tá? Ou flexões. Logo, esses encurvamentos,
vão me produzir uma forma para esse trecho da viga que não mais seria essa daqui, tá? Onde essas linhas laterais são paralelas entre si, ok? Nós vamos ter, durante o processo de deformação, um encurvamento de tal forma que essas linhas laterais deixam de ser paralelas, tá? De tal forma que uma extensão delas vai fazer com que elas se interceptem num determinado ponto, que nós vamos chamar de centro de curvatura, tá? Aí vem, né, a importância das hipóteses cinemáticas no processo de formação desse elemento de barra. Eu admiti que seção plana permanece plana depois da atuação das cargas. Então, essa seção que era paralela a essa, deixa de ser paralela, no entanto, continua sendo uma seção plana. Então, essas seções laterais, né, continuam planas, mas inclinadas, né? Além disso, elas permanecem ortogonais ao eixo longitudinal que está, né, encurvado. Então, com isso, eu posso admitir, né, utilizando essas duas hipóteses cinemáticas, que seção plana permanece plana, né, seção transversal plana permanece plana, e ortogonal ao eixo longitudinal encurvado, ou aos eixos longitudinais encurvados, eu posso admitir que essas seções, quando eu extrapolo, né, elas formam setores circulares, tá? Setores circulares, ok? Setores circulares. Onde, né, para o eixo longitudinal que está contido na superfície neutra, a distância desse eixo encurvado, até o centro de curvatura, nós chamamos de ρ, que seria o raio de curvatura, tá? Enquanto que, para uma altura qualquer definida pelo eixo y, né, que varia de um determinado valor aqui no bordo inferior até um determinado valor no bordo superior, me posicionando, né, na vertical ao longo do meu trecho de viga, para uma determinada posição definida por esse eixo y, que corre ao longo do meu trecho de viga na vertical, né, a distância desse eixo encurvado, desse trecho de eixo longitudinal encurvado, até o centro de curvatura vai ser ρ menos y, tá? No eixo longitudinal, né, que está contido na superfície neutra, onde nós não temos deformação longitudinal, nem alongamento nem encurtamento, o comprimento encurvado vai continuar sendo ΔX. No entanto, para diferentes posições ao longo do meu trecho de viga, o comprimento não mais vai ser ΔX, como, né, tínhamos na configuração deformada. Vai ser ΔS', tá? Vai ser ΔS'. E o ângulo, né, desse setor circular nós vamos chamar de Δθ, tá? De Δθ. É importante, nesse momento, estabelecer relações geométricas entre as informações que estão presentes nesse elemento deformado aqui representado. Para isso, me permita mudar a minha câmera, tá? E para o meu quadro, tá bom? Assim, né, para o meu eixo longitudinal que está contido na superfície neutra, né, que não alonga nem encurta, eu tenho que o comprimento ΔX, né, ΔX, pode ser avaliado como sendo o raio de curvatura vezes o ângulo de abertura do setor circular, que é Δθ, tá? Essa expressão é a expressão conhecida da geometria, tá bom? Se eu tenho um círculo completo, o θ é igual a 2π, logo eu vou obter o comprimento da circunferência completa, que vai ser 2π vezes ρ, que é o raio de curvatura,
que é a famosa fórmula 2πr, nesse caso aqui, 2πρ, tá? Então, ΔX é igual a ρ vezes Δθ, tá bom? Além disso, ΔS' vai ser igual ao raio de curvatura, que nesse caso vai ser ρ menos y, que é a coordenada que corre, né, na vertical ao longo do meu trecho de viga, ρ menos y, que seria esse comprimento aqui, né, o complemento, né, de ρ, subtraindo y, tá bom? Ρ menos y vezes Δθ, tá? Seria ΔS', tá bom? Logo, eu posso definir, né, a deformação média ao longo do eixo X, que é o eixo longitudinal, como sendo a função de y, né, nesse trecho de viga, uma função de y nesse trecho de viga, e vai ser igual, né, uma função de y nesse trecho de viga, e vai ser igual a ΔS', que depende de y, menos ΔS sobre ΔS, que seria o comprimento inicial apresentado, né, por esse trecho desse eixo longitudinal na configuração indeformada, ΔS, tá? Na configuração deformada, ΔS', na configuração indeformada, antes do processo de deformação, é ΔS. Deformação média, porque é uma deformação num trecho finito da viga, que é ΔX. Então, nós podemos assumir que, ao longo do trecho, nós vamos ter uma variação, né? Uma variação nessa deformação, tá bom? Uma variação nessa deformação, tá? Logo, essa deformação média, nesse trecho finito de viga, vai ser avaliada como sendo o comprimento final menos inicial sobre o comprimento inicial, que seria a definição de deformação normal, né? Deformação, nesse caso, longitudinal, ao longo do eixo X, no meu elemento de viga, tá bom? Então, essa deformação normal média é igual a esse valor, tá certo? Eu posso definir uma deformação pontual com uma função de y como sendo um limite dessa expressão quando eu faço ΔS tender a zero, tá? Essa seria uma deformação pontual, não mais média, porque eu estou fazendo o comprimento do trecho tender a zero, tá? Fazer ΔS tender a zero seria o mesmo que fazer ΔX tender a zero. Então, me permita apagar essas expressões aqui de cima e repetir essa expressão para a deformação longitudinal pontual, tá? Que depende, nesse caso, de y. Ela vai ser igual ao limite de ΔS', que depende de y, menos ΔX, né? Porque ΔS é igual a ΔX, sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, tá? Tende a zero. Tá? É de se esperar, quando eu fazendo ΔX tende a zero, que o denominador tenda a zero, assim como o numerador também, porque se ΔX tende a zero, ΔS', que é a variação, que é o comprimento final do trecho, também vai tender a zero, tá? Me permita apagar as expressões aqui de cima. Bom, permita apagar as expressões aqui de cima. E substituir ΔX e ΔS'
pelas expressões que havíamos obtido no começo, tá? Del epsilon de x, que é uma função de y, vai ser igual ao limite de delta S' é igual a ρ menos y vezes delta θ. E quanto que delta x é igual a ρ vezes delta θ. Né? Ρ vezes delta θ. O ρ, que é o raio de curvatura, ele vai assumir um valor finito, porque ele vai depender de quanto, né, esse trecho da minha viga se encurva, tá bom? O ρ vai assumir um valor finito. Então, quem vai tender a zero, quando eu faço ΔX tender a zero, é Δθ. Então, o equivalente a fazer ΔX tender a zero seria fazer Δθ tender a zero. Tá bom? Quando eu faço Δθ tender a zero, eu vou ficar claramente aqui com uma definição dessa função, né? Onde eu estou avaliando o limite. Porque tanto o numerador como o denominador vão tender a zero. Tá? No entanto, o limite dessa função é igual ao limite de outra função quando eu faço Δθ igual a tender a zero. Tá? Porque nas proximidades de Δθ tender a zero, essas duas funções se comportam da mesma forma. E que outra função seria essa? Seria a função que resulta, né, do desenvolvimento dessa álgebra aqui presente no limite. Eu vou ficar com ρ vezes Δθ menos ρ vezes Δθ, que é zero. Ρ menos Δθ. Ρ vezes Δθ menos ρ vezes Δθ é zero. Logo, no numerador, eu vou ficar com menos y vezes Δθ. E no denominador, ρ vezes Δθ. Isso vai resultar em menos y sobre ρ, tá bom? Que, na verdade, independem de Δθ, tá? Logo, esse limite vai ser igual a menos y sobre ρ. Ok? Dessa forma, epsilon de x, que é uma função de y, vai ser igual a menos 1 sobre o raio de curvatura vezes y. Tá? Como era de se esperar, né? Para y negativo, para essa deformação aqui analisada, para y negativo, eu vou ter alongamento, aumento do comprimento. ΔS' vai ser maior que ΔS. Logo, deformação positiva. Então, para y negativo, deformação positiva. E para y positivo, deformação negativa, ou seja, encurtamento, tá? Deformação positiva, alongamento. Deformação negativa, encurtamento, tá? Então, essa expressão que acabamos de obter é uma expressão importante, que mostra que, para as hipóteses cinemáticas adotadas, que seção plana, transversal plana, permanece plana, e normal ao eixo longitudinal, a deformação longitudinal epsilon x varia linearmente com y, tá? Mas, além disso, eu vou ter que epsilon x, a rigor, é uma função não somente de y, mas também de x, porque o raio de curvatura vai variar ao longo do meu elemento de barra, tá? Porque vai depender das ações atuantes no meu elemento de barra, que vai tender a encurvar mais ou menos o meu elemento de barra, tá? Além disso, o inverso do raio de curvatura, por definição, é igual a curvatura, tá? Igual a curvatura, tá bom? Logo, tá? Logo, me permita apagar essa expressão aqui de baixo. Logo, quando eu tenho um trecho do meu elemento de viga, né? Sem encurvamento, tá? Sem encurvamento. Sem encurvamento. Os bordos laterais
né, ou a extrapolação desses bordos laterais vão se interceptar, segundo a matemática, lá no infinito. Ou seja, eu vou ter um raio de curvatura tendendo ao infinito, o que significa que a curvatura tende a zero, tá? Na ausência de encurvamento, tá? No caso de ocorrer um encurvamento, que representam ângulos de 90 graus, no caso de haver encurvamento, eu vou ter um raio de curvatura que não é mais, né, infinito, um valor finito, tá? E quanto menor o encurvamento, quanto menor esse encurvamento, maior vai ser essa distância, né, até o centro de curvatura, tá? Até o centro de curvatura, ou seja, maior vai ser o ρ. Então, se eu chamo isso aqui de ρ1 e de ρ2, ρ1 é maior do que ρ2. É menor, desculpa, do que ρ2. Menor. Ou seja, quanto mais encurvado for o eixo longitudinal, menor o raio de curvatura. Tá? Ou seja, mais próximo estará o centro de curvatura do eixo encurvado. Como o ρ, né? Como o raio de curvatura é definido como sendo o inverso do raio de curvatura, como a curvatura é definida como o inverso do raio de curvatura, quanto menor o raio de curvatura, maior a curvatura. Então, K1, nesse caso, seria maior do que K2. Mostrando o quê? Que para esse caso daqui, eu tenho um eixo mais encurvado. K, de fato, seria um parâmetro que define o quanto encurvado está o eixo longitudinal. Quanto maior o K, menor o ρ. Quanto maior o K, mais encurvado estará o elemento longitudinal. O eixo longitudinal, desculpa. Tá? Quanto mais encurvado, menor o raio de curvatura, ou seja, menor a distância do centro de curvatura ao eixo encurvado. Tá bom? Definição matemática. Então, ao invés do raio de curvatura, eu posso usar a curvatura. Tá bom? E essa curvatura vai variar com x, a depender das ações atuantes no meu elemento de barra, que variam ao longo do elemento de barra, ao longo de x. Tá bom? Então, me permita apagar isso daqui e apresentar, ou seguir aqui com a minha apresentação em PowerPoint, com dois gráficos que são bem importantes. Tá? Os gráficos que estão aqui representados são o gráfico do diagrama de deformação, tá? Onde a deformação é nula no eixo X, que está contido na superfície neutra, onde eu não tenho nem alongamento nem encurtamento, né? Logo, esse eixo X, ele separa a região tracionada ou alongada, que seria a região de baixo, da região comprimida ou encurtada, que seria a região de cima, tá? Então, a forma de representar o diagrama de deformação está aqui apresentada nessa figura, tá? Logo, para a seção, para as hipóteses, né? O decorrente das hipóteses do processo de deformação de barras prismáticas sob flexão, né? Assumindo que seção transversal plana permanece plana e ortogonal ao eixo longitudinal encurvado, nós temos como consequência um diagrama de deformação linear em termos de y, né? Com variação linear em y, ou seja, uma reta. Tá? Uma reta. Na direita aqui está representado o diagrama de tensão, também linear.
Por que será? Porque nós vamos admitir que o nível de deformação que está sujeito ao elemento de barra é muito pequeno, uma vez que, na maioria dos projetos de engenharia, seja engenharia civil, engenharia mecânica, ou outra engenharia, engenharia aeroespacial, que seja, ou engenharia aeronáutica, ou naval, né? Na análise de elementos estruturais, em boa parte dos casos, nós vamos admitir que a estrutura ela se deforma muito pouco, tá? Para não comprometer o uso da máquina ou da obra civil, tá? Nós admitimos que a estrutura se deforma muito pouco a ponto de ser imperceptível a olho nu, tá? É uma premissa de projeto. Você admitir que os elementos estruturais da tua obra civil ou os elementos estruturais que compõem uma máquina se deformam muito pouco, tá? A ponto de ser imperceptível essa deformação a olho nu. Então, como a deformação é muito pequena, né, na maioria dos casos, quando você projeta elementos ou um eixo, por exemplo, de uma máquina, ou uma engrenagem de uma máquina, ou projeta uma viga ou uma coluna de uma estrutura de obra civil, você admite que ela se deforma muito pouco. Então, como ela se deforma muito pouco, nós vamos admitir que o material se encontra num regime elástico, tá? Ele não plastificou, ele não iniciou um processo de ruptura, né? ou de fissuração. Logo, nós vamos admitir que a lei de Hooke é válida. Se a lei de Hooke é válida, eu vou ficar com tensão longitudinal σx como uma função de x e y, igual ao módulo de elasticidade do material em questão, que nós vamos admitir que nossa viga ela é homogênea, né, formada do mesmo material, que multiplica a deformação εx, que depende de x e y, tá? Não varia ao longo do meu elemento de barra, e aqui eu suponho que o meu material satisfaz a lei de Hooke, logo está no regime elástico linear. Uma vez que a tensão σx nós vamos admitir que varia com εx, né? Segundo a lei de Hooke, onde eu tenho aqui a presença do material por meio do seu módulo de elasticidade, eu vou ficar com menos E vezes a curvatura vezes y. Logo, como a curvatura ela só varia ao longo de x e o módulo de elasticidade não varia nem x nem y, nós temos que a tensão σx, que é a tensão longitudinal, ela varia linearmente com y, tá? Varia linearmente com y, assim como ocorre com a deformação. No entanto, quando representamos o diagrama de tensões, de tensão longitudinal ou tensão de flexão, né, diferentemente do que fazemos para a deformação, na região onde eu tenho alongamento, ou seja, tração, nós representamos por meio de setas ou segmentos orientados, saindo da seção transversal. Enquanto que na região onde eu tenho compressão ou encurtamento, nós vamos ter esses segmentos orientados entrando na seção transversal, tá? No entanto, nós vamos ter uma variação linear de sigma em termos do eixo Y, que é o eixo de simetria, tá? Ok? Então, assim como ocorre com a deformação longitudinal, eu vou ter também para a tensão longitudinal ou tensão de flexão uma variação linear, tá? Aqui está representado, né, que tanto a deformação como a tensão apresentam valores máximos aqui no bordo superior em termos absolutos, tá? Uma vez que a maior distância do eixo que está contido na superfície neutra em relação, né, a um ponto que se encontra na seção transversal, a maior distância seria C, seria de um ponto aqui presente no bordo superior, tá? Logo, no bordo superior, eu vou ter os maiores valores em termos de deformação e tensão, mas isso em termos absolutos, tá? Porque tanto a deformação como a tensão assumem valores negativos, tá? Negativos
Porque aqui, acima da superfície neutra, ou nessa região acima dessa superfície neutra, eu tenho encurtamento, logo deformação negativa, e compressão, logo tensão negativa, tá? Essa tensão está comprimindo, empurrando a seção transversal. Enquanto que abaixo da superfície neutra, essa tensão está puxando, ou seja, tracionando a seção transversal. Tá bom? Então, essas são as duas expressões importantes que acabamos de obter. Me permita escrever logo aqui em cima, que vai ser importante para a dedução que virá logo na sequência, que seria a famosa fórmula da flexão. Me permita escrever logo aqui em cima, sigma x como função de x e y, igual a menos o módulo da elasticidade, vezes a curvatura, que depende de y, tá? Que depende de y, que depende de x, desculpa, que varia ao longo do elemento de barra, vezes y, tá? Essa expressão vai ser importante na dedução que eu vou fazer na sequência, ok? Torna-se importante nesse momento, né, apresentar esse gráfico que vem nesse slide, né, nesse último slide aqui da nossa aula de hoje, tá? Nesse último slide, nós temos o diagrama de tensão de flexão tridimensional, tá? Onde aqui eu tenho o eixo Z, que está contido na superfície neutra, e o eixo X também, longitudinal, contido na superfície neutra. Esse eixo Z, contido na superfície neutra, é um eixo onde nós não temos deformação nem tensão, certo? Nós não temos nem alongamento, nem encurtamento nesse eixo, nem tração, nem compressão. Tá? Esse eixo nós chamamos de eixo neutro, tá? Assim como nós temos uma superfície neutra, nós vamos ter um eixo neutro, onde nós não temos nem alongamento, nem encurtamento, ou seja, nem tração, nem compressão, tá? O eixo Z é o eixo neutro. O eixo Y, vertical, é um eixo de simetria, tá? Aqui eu tenho uma representação tridimensional do diagrama de tensão, tá? Abaixo do eixo neutro, eu tenho tração, setas saindo da superfície transversal. E acima do eixo neutro, tenho compressão, setas entrando na superfície transversal. Tá? Aqui eu tenho destacado um elemento diferencial, ou de área, ou com área diferencial, na minha seção transversal DA, tá? Onde eu tenho atuando sobre ele a tensão sigma, tá? Os livros geralmente não utilizam sigma x, apenas sigma para essa tensão longitudinal, que é uma tensão que ocorre ao longo do eixo x, por isso que eu utilizei sigma x, tá? Mas os livros, em geral, utilizam apenas sigma. Então, nesse elemento infinitesimal de área DA, eu tenho a tensão sigma, tá? Como resultado dessa tensão sigma atuando no elemento infinitesimal de área DA, eu tenho uma força infinitesimal DF, tá? Que eu chamo aqui de DF, ao longo de X, tá bom? Vamos lá. Eu vou definir uma força infinitesimal dFx, que varia com x e com y, tá? Desculpa, com x e com y. E ela vai ser igual a sigma xy, sigma x, que varia com x e y, vezes o elemento infinitesimal de área dA, tá? Por definição, tensão é força sobre área. Logo, força é igual a tensão vezes área, tá? A tensão, diferentemente da força, no ponto ela assume um valor finito, real, tá? No entanto, a força assume um valor infinitesimal, que seria a resultante, né, dessa tensão atuando numa área infinitesimal dA. Logo, a força é infinitesimal. Logo, esse dFx que aqui estou calculando, ele vai assumir valor positivo quando a tensão for positiva, ou seja, abaixo do eixo neutro, onde eu tenho tração.
eu vou ter dfx positivo, né? Porque estaria ao longo do meu eixo x, então positivo, tá? Saindo da seção transversal. Enquanto que acima do eixo neutro, dfx vai ser negativo, né? Entrando na seção transversal, tá? Então, eu tenho dfx positivo abaixo do eixo neutro e dfx negativo acima do eixo neutro. Isso porque sigma x é positivo abaixo, onde eu tenho tração, abaixo do eixo neutro, ou seja, abaixo da superfície neutra, e sigma x vai ser negativo, ou seja, compressão acima do eixo neutro, ou seja, acima da superfície neutra, tá? Então, dfx vai estar saindo da seção transversal, positivo ao longo de x, abaixo do eixo neutro, e vai ser negativo, ou seja, com sentido contrário ao eixo x, entrando na seção transversal acima do eixo neutro. Aqui eu tenho representado um vetor dfx a rigor, tá? Vetor dfx que resulta dessa tensão atuante na área infinitesimal dA, tá? Se faz necessário, nesse momento, definir um momento infinitesimal promovido pela força dfx em torno do eixo z, que é um eixo neutro, tá? dmz, tá? Eu vou, que varia com x e com y, vai ser igual a dfx, que varia com x e com y, vezes o braço de alavanca, que seria a distância da força até o eixo em questão, tá? Que seria y, tá? Que seria y, tá bom? Vezes y, ok? No entanto, eu tenho que ter o seguinte cuidado. O momento em torno do eixo Z, ele é positivo, segundo a regra da mão direita, quando eu tenho meu polegar na orientação de Z. Ou seja, eu vou ter esse movimento aqui dos demais dedos da mão, né? Representando a orientação positiva de momento, né? Onde o momento resultante está aqui representado M, tá? Esse momento resultante nós vamos avaliar daqui a pouco. Então, a orientação positiva seria essa. Então, para elementos finitesimais de força acima do eixo neutro, eu tenho dfx negativo entrando na seção transversal, como aqui está representado. Esse elemento infinitesimal de força, ele promove em torno do eixo Z um momento positivo, mas essa força assume valor negativo. Então, vou precisar de uma correção aqui, de um sinal menos. Por quê? Porque quando eu estou acima do eixo neutro, que é o eixo Z, ou acima da superfície neutra, dfx está entrando na seção transversal. Então, ele está promovendo a rigor, né, um momento positivo, enquanto que dfx é negativo e y é positivo. Então, para corrigir, né, o sinal de dmz, eu vou precisar desse sinal negativo. Já quando eu estou abaixo do eixo neutro, dfx vai estar saindo da superfície transversal, da seção transversal, vai estar saindo. Logo, promovendo também um momento positivo em torno do eixo Z. Tá? No entanto, abaixo da superfície neutro, do eixo neutro, y é negativo, enquanto que o dfx é positivo, porque estaria associado à tração abaixo do eixo neutro. dfx positivo e y negativo. No entanto, dmz tem que ser positivo, porque essa força infinitesimal que está ocorrendo aqui abaixo do eixo neutro, ela está saindo da superfície, né, transversal ou da seção transversal, promovendo um momento positivo em torno do eixo Z, né, fazendo esse movimento. Logo, eu vou precisar também da correção do sinal, porque dfx é positivo, mas y é negativo.
Tá? Então, acima da superfície neutra ou do eixo neutro, eu tenho y positivo e dfx negativo. Eu vou precisar do sinal, porque esse momento é positivo. E abaixo do eixo neutro, eu tenho dfx positivo e y negativo. Eu vou precisar novamente do sinal para corrigir, né, essa convenção admitida como positiva para DMZ, que é um momento infinitesimal promovido por uma força infinitesimal em torno do eixo Z. Tá? Então, dfx, ele sai da seção transversal abaixo do eixo longitudinal, né? Promovendo um momento positivo em torno do eixo Z, e dfx está entrando na seção transversal acima do eixo neutro, também promovendo um momento positivo em torno do eixo Z. Então, em ambos os casos, eu tenho momentos positivos gerados por dfx em torno do eixo Z. No entanto, quando eu estou abaixo do eixo neutro, o dfx é positivo, porque está associado à tração, está saindo da seção transversal, mas embora o dfx seja positivo, o y é negativo. Então, vou precisar do sinal corrigindo. Já acima do eixo neutro, eu tenho um dfx negativo, contrariando o eixo x, entrando na seção transversal, enquanto que y é positivo. Então, para corrigir isso, eu vou precisar também do sinal negativo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. O momento resultante, mz, que só vai depender de x, vai ser igual a uma somatória desses momentos promovidos pelas várias forças infinitesimais dfx, que resultam das tensões sigmas, que variam na seção transversal, e que atuam nas várias áreas infinitesimais dA, que estão contidas na minha seção transversal. Tá? Então, a somatória de termos infinitesimais seria uma integral. Tá? Então, mz resulta da somatória ou da integral de dmz. Ok? De dmz. Eu vou substituir aqui dfx por sigma x dA. Tá? Então, eu vou ficar com menos sigma x, que varia com x e y, vezes y, dA. Tá? dA. Ok? dA. Logo, a integral deixou de ser em mz para ser integral na área da seção transversal. Ok? Uma vez que quem define a variável de integração é o elemento infinitesimal. Então, eu vou ficar com menos sigma x, que varia com x e y, vezes y, dA. Tá? dA. Essa é uma integral na seção transversal, que fique claro. Y varia ao longo da seção transversal. Tá? E varia ao longo da seção transversal, desde um determinado valor mínimo, que se localiza aqui no bordo inferior, um valor máximo que se localiza no bordo superior. Tá bom? Me permita agora, né, perceba que eu substituí dmz por menos sigma x dA, que seria dfx, vezes y, tá? Resultando nessa expressão daqui. Tá? Me permita apagar esses termos que aqui se encontram e substituir sigma x pela expressão que nós temos aqui em cima, uma vez que a tensão varia linearmente em y. O modo elasticidade é constante na seção transversal, porque eu tenho uma viga homogênea. O K é constante na seção transversal, porque ele só varia com x, não varia com y. Tá? E o y varia ao longo da seção transversal, eu vou ficar com y vezes y. Então, mz, que é o momento resultante em torno do eixo neutro, que varia com x, vai ser igual a menos com menos dá mais, então vou ficar com módulo de elasticidade, vezes k de x, vezes a integral na área,
de y ao quadrado dA, tá? Y ao quadrado dA. Percebe-se aqui o surgimento de uma propriedade geométrica da seção transversal que foi estudada em mecânica dos sólidos 1, tá? Seria o momento de inércia em torno do eixo Z, tá? Que eu vou chamar de IZ, tá? Momento de segunda ordem, tá? Momento de segunda ordem, ok? Que é o momento de inércia da área da seção transversal em torno do eixo Z, ok? Em torno do eixo Z. Com isso, chegamos a uma expressão importante da resistência dos materiais, que curvatura vai ser igual ao momento resultante em torno do eixo Z, que é o eixo neutro, sobre E, que é uma elasticidade, vezes IZ. Ok? Nós vamos admitir que esse momento resultante em torno do eixo Z é o nosso momento fretor, avaliado, né, a partir da análise de esforços internos solicitantes de elementos de barra. MZ é o momento fretor, tá bom? O modo de elasticidade foi aquilo que nós estudamos no final lá da mecânica dos sólidos 2. E o momento de inércia, tá? Momento de segunda ordem, em torno do eixo Z. E vezes IZ nós chamamos de rigidez à flexão. Por quê? Essa expressão é uma expressão equivalente à lei de Hooke, onde se estabelece uma relação linear entre a curvatura e o momento que promove a curvatura, tá? Então, quanto maior o momento aplicado, maior a curvatura. E essa relação é estabelecida de forma linearmente proporcional. Então, é uma lei de Hooke, onde, ao invés de uma constante de mola, eu tenho aqui a rigidez, a flexão. Então, quanto maior o módulo de elasticidade, ou seja, mais rígido o material que compõe nossa viga, menor a curvatura decorrente do momento fretor. E quanto maior o momento de inércia da seção transversal, menor a curvatura decorrente do momento fretor, tá? E o produto IZ seria a rigidez e a flexão. Quanto maior essa rigidez e a flexão, que estaria associado ao material da minha viga e o momento de inércia da minha seção transversal, quanto maior a rigidez e a flexão da minha seção transversal, menor a curvatura para um determinado momento. Essa relação nós chamamos de relação curvatura-momento, relação importantíssima da resistência dos materiais, tá bom? Me permita agora apagar essa dedução aqui, onde surge o momento de inércia, ok? Onde surge o momento de inércia. E representar aqui, ou substituir aqui nessa expressão, a expressão que acabamos de obter para a curvatura. Com isso, nós vamos ficar com menos o momento em torno do eixo Z, que é o momento fletor, avaliado a partir da análise de esforços externos solicitantes no elemento de barra, sobre o momento de inércia em torno desse eixo Z, que é o eixo neutro, vezes Y, tá? Quando eu substituo a curvatura por essa expressão daqui, eu vou cortar E com E, tem o sinal negativo, enfim. Para o momento positivo, que promove uma curvatura positiva, tá? Uma curvatura positiva, né? Me permita apagar isso aqui. Para o momento positivo, qual é a convenção de momento? Tracionando as siglas de baixo. Ok? Para o momento positivo, momento fretor positivo,
Quando eu tenho Y negativo, eu tenho tensão positiva. Tá? Ou seja, tração. Quando eu tenho Y positivo, eu tenho tensão negativa, ou seja, compressão, que é exatamente o que está aqui representado no meu diagrama de tensão. Tá? Essa forma aqui é a famosa fórmula da flexão, tá? Que nos permite avaliar as tensões ao longo da seção transversal do elemento de barra sujeito a momento fletor, tá? Decorrente de ações transversais que ocorrem no meu elemento de viga, ou no meu elemento de barra, tá? Essa é a famosa fórmula da flexão. A partir da fórmula da flexão, por exemplo, nós podemos analisar o que ocorre numa viga, me permita representá-la assim, uma vigazinha biapoiada. Me permita representá-la dessa forma. Sujeita a um carregamento, né? Distribuído. Aqui. Tá? Aqui eu tenho uma viga. Aqui seria nosso eixo X, não é isso? O eixo X. Eixo Y. Tá? Para essa minha viga daqui, biapoiada, com carregamento uniformemente distribuído, o momento fletor máximo ocorre exatamente no meio do vão. E vai ser, né, o famoso QL2 sobre 8. Tá? O momento máximo para uma viga biapoiada com carregamento uniformemente distribuído ocorre no meio do vão e é QL2 sobre 8. Onde eu tenho momento fletor máximo, eu vou ter as maiores tensões de flexão. Tá? Então, as maiores tensões de flexão vão ocorrer no meio da viga. E conforme a expressão aqui da minha fórmula da flexão, eu vou ter tração máxima no bordo inferior e compressão máxima no bordo superior, porque o diagrama de tensão é linear. Então, o tipo de falha que comumente ocorre nessa viga biapoiada, né, submetida, né, ao sujeito a um carregamento uniformemente distribuído, seria uma fissura de baixo para cima, né, na parte inferior e um esmagamento de cima para baixo no bordo superior, tá? Então, se você tiver uma viga em concreto armado, você vai ter um processo de fissuração que começa de baixo para cima, exatamente no meio do vão, e um esmagamento no bordo superior que começa de cima para baixo, onde esse esmagamento vai fazer com que ocorra, né, uma separação dessa parte do concreto em relação ao restante da viga. Simplesmente ele se separa. Tá? Por conta das pressões a que está sujeito, né, devido à compressão que ocorre aqui no bordo superior. Tá bom? Então, a forma da flexão nos permite fazer uma análise desse tipo, que seria uma análise de falha, de processo de falha de uma viga. Tá? Essa forma é uma forma de projeto. Por quê? Porque ela vai nos permitir avaliar as máximas tensões de tração e de compressão
em um elemento de viga. Tensão normal, longitudinal. E conhecendo essas tensões, né, e as propriedades do material que compõe nossa viga, nós podemos avaliar se o material vai ou não resistir às solicitações ali presentes. Então, basicamente, você calcula os esforços internos solicitantes, tá? Nesse caso aqui, momento fretor, avalia onde ocorre o máximo momento fretor, ou seja, qual a seção transversal crítica da tua viga, onde você tem uns maiores esforços, nesse caso, maior esforço, o maior momento fretor, e para a seção crítica, você avalia as tensões máximas de tração e compressão. E com os valores dessas tensões máximas de tração e compressão, você pode avaliar se o material que compõe tua viga vai resistir ou não às solicitações atuantes. Tá? Então, essa é uma forma importante, é uma forma de projeto, a forma da flexão, que nos permite avaliar a tensão com uma função de x, porque o momento fretor varia com x, tá? O momento de inércia geralmente não, porque os elementos que nós analisamos geralmente são elementos prismáticos, onde a seção transversal não muda com x, então o momento de inércia não muda com x, e você vai ter uma variação linear ao longo da altura da seção transversal da viga, da tensão normal ao longo do eixo x, uma variação linear em y, né? Que é um eixo que corre ao longo da altura da seção transversal da tua viga, tá? Teu elemento de viga, tá? Ou teu elemento de barra sujeito a carregamentos ou cargas transversais, tá? Enfim, é uma fórmula de projeto importante, né? E mais aí uma fórmula importante do nosso curso de Mecânica do Solo dos três. A primeira delas apresentada na primeira parte da disciplina, que foi a fórmula da torção, tá? Agora estou apresentando para vocês a fórmula da flexão, tá bom? Bons estudos e concluo por aqui a nossa aula tratando de flexão transversal reta.